todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos retornando aqui à casa do oleiro, para mais uma mensagem de Deus. Eu, evangelista Fernando Valões, membro da Debras em Santana do Ipanema, Alagoas. Estou aqui no sertão alagoano para a honra e glória do Senhor, para cumprir mais uma passagem da Bíblia. Para cumprir o idem e pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui hoje, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para mostrar a misericórdia, o amor, a bondade, a glória de Deus, tudo que o Senhor nos promete. Ao pastor Marcelo Caetano, que está chegando a Debras, aqui na rua Santa Sofia, a paz do Senhor para ele, todos os membros, ao presbítero Ribeiro, ao presbítero Santana, a todos aí, tinindo 10, estamos prontos. Então vamos agora reunir os amigos, amigas, os irmãos e irmãs, a todos aqueles que estão empenhados hoje na palavra. Começando aqui pelo Espírito Santo, pega nas minhas mãos, me dá sabedoria, conhecimento, para que eu possa, nessa hora de trabalho do idem, plantar uma semente bem plantada no coração dos homens. Aos anjos, arcanjos, querubins, serafins que estão todos aqui, espalhados, sentados em todos os lugares, só tenho que agradecer esse observatório celestial que todos os dias vem para cá. Ao presbítero Santana, Ribeiro, Renato Debras e Mansara, todos, que estão sempre nos acompanhando. Davi, Daniel, todos que estão de um modo geral. Hélio, alô Hélio, joia. Deus abençoe também. Jesus Cristo, a paz do nosso Deus, pede e autoriza que abra uma janela do céu e que agora a gente possa ligar os estúdios da Cidade FM ao céu e recebemos a palavra de Deus. A você que está no Instagram, se você entrou, não saia. Você pode ter sua mão queimada aí, na hora que você for riscar uma caixa de fósforo, queimar a ponta do seu dedo com um palito de fósforo. Não mude, que Deus vai falar com você. O evangelista Fernando Valões não tem esboço, não tem roteiro, e a Bíblia está aqui, a minha arma, 66 tiros de bênção, de purificação e de amor. Aqui não mata, aqui salva, restaura, liberta. Já estamos recebendo as primeiras mensagens do céu e agora sim, junto possamos aqui agradecer aquele que está no meio de nós, Jesus Cristo. É imprescindível e são palavras e palavras, e nós não vamos ter tantas quanto sejam necessárias para enfatizar o seu poder, o seu amor com nós, ou por nós e na terra, Então a gente aproveita aqui para agradecer. Pronto, aqui é por aqui. Aqui Iracema, Rio de Janeiro. Obrigado a Cleide, a todos que estão nesta data tão especial do mês de maio de 2021. Eu quero aproveitar aqui, meus irmãos, iniciamos
semana passada, falando das dezenas de milagres que Jesus fez, mas na ordem cronológica, como eles aconteceram. Jesus não saiu curando aleatoriamente aqui, acolá e aqui, não. Teve uma sequência, muita gente não sabe disso e o porquê dessa sequência. Israel, Jerusalém principalmente, Caná da Galileia, toda aquela região, Betânia, Jericó, tinha muitas pessoas doentes. Não existia o serviço de saúde, não existia o SUS para tratamento de graça, não tinha. Então, hoje é o contrário. Jerusalém hoje, aquelas cidades lá de Israel, os hospitais são de graça, o atendimento é de graça para todos. Não existe hospital particular em Israel. Aqui nós temos o Hospital dos Ricos em Maceió e o Hospital do SUS São Paulo, Albert Einstein, não sei o que. Só se vê falar quando é grande, vai para esses hospitais caríssimos, que diária de R$1 milhão, e o povo vai estar lá na fila do corredor do SUS para ser atendido. Na Terra Santa de Jerusalém, ou em todo o território de Israel, não existe hospital particular. Você chega no hospital e é atendido rapidamente. Para isso, o governo e o povo de lá investem em boa qualidade de saúde, para que as pessoas tenham realmente atendimento ímpar, de qualidade para todos. Tem esse negócio de discriminar, não tem esse negócio de discriminar a todos, né? Então, a todos que estão nos acompanhando de qualquer parte aí do estado de Alagoas, de Santana, na Barra da Camuxinga, né? Aninha, Bié, Júnior, Santelmo, todos que estão ali nos acompanhando, né? Vamos se converter, Santelmo, está sempre nos acompanhando ali. Quem sabe, né? Antes da volta de Jesus, ele fala muito em Bolsonaro, e Bolsonaro diz que Deus é acima de todos, e agora parece que entrou um pedacinho, um pouquinho ali da palavra de Deus, ali no coração de algumas pessoas que são Bolsonaro, é isso? Pelo menos uma coisa boa Bolsonaro colocou para algumas pessoas, ou bem ou mal, né? O lado bom de Deus. Mas vamos lá, eu já falei aqui do primeiro milagre, na festa de casamento, água transformada em vinho, a natureza. Quando a gente diz aqui, gente, Deus, Jesus Cristo, tem o poder de transformar essa terra numa terra verde permanentemente. O Nordeste é para estar verde do jeito que está hoje, nesse período de inverno. A terra florescer, a terra, né, a planta surgir. O problema é que o povo abandona Deus, fica buscando ídolos, e aí só tem estação, só tem as 4 estações. Então o que acontece? Quando estava o povo para ser liberto lá do Egito, Deus mandou um castigo para o faraó, transformando todas as águas de rios, cacimbas, em sangue. Vocês se lembram? Transformado a água em sangue. E ali morreram os peixes, morreram os sapos, gia, tudo que tinha dentro daqueles rios, morreram porque as águas todas, que eram a forma de faraó, dentro dos 10, né? Dos 10 castigos para faraó, um deles foi transformar a água em sangue. Então Deus mexe com a natureza. A água sai de dentro da rocha, Deus pega a natureza, separa as águas e o povo passa pé enxuto dentro do mar. Então, para o Filho, para Jesus Cristo transformar água
em suco de uva, em vinho, era como abrir o Rio Jordão através de Eliseu. Quando bateu a capa lá no rio, as águas se separaram e ele passou com Eliseu. Não foi assim? Foi. Então, segundo milagre, nós já falamos aqui, a cura do empregado, do oficial. Terceiro milagre, a cura do aleijado, daquele deficiente que estava lá há 38 anos. Agora eu vou para o quarto, quinto e sexto milagre. Fazer logo assim de 3 em 3, porque a gente chega logo em breve. Lógico, nós vamos interromper, não vamos fazer uma sequência só dos milagres de Jesus, mas é para o pessoal entender. Primeiro milagre, coletivo, foi todos beneficiados. Segundo milagre, um oficial. Terceiro milagre, alguém pobre de Maré del Ci, abandonado, que foi o deficiente, aquele, o homem que vivia lá no tanque de Betesda, naquela piscina lá, esperando o mover das águas. Agora, vamos para o quarto milagre. Jesus tinha feito esses milagres, mas ainda não tinha escolhido os seus discípulos, seus apóstolos. Ele fez individualmente. Ele curou o filho do oficial, ele curou aquele homem que estava há 38 anos paralítico diante daquela piscina. Mas aí ele começou a chamar os seus. Ele tinha que chamar, ele não podia andar só. Ele tinha que ter os auxiliares, aqueles que iriam depois continuarem, aprenderem com ele para seguirem, como eu aprendi. Como eu tive que ir para a faculdade, tive que estudar. Talvez o que eu aprendi na Universidade de Teologia da Assembleia ali no Jacintinho tenha hoje me ajudado a partir da cegueira. Então vamos lá. Quarto milagre. Jesus passeava pela praia ao lado do mar, quando uma multidão o seguia, porque todo mundo estava querendo saber da história, todo mundo queria ser operado. Ele só tinha operado o paralítico, ele tinha operado à distância, sem precisar nem estar lá. Primeiro a fazer uma cirurgia, um tratamento à distância foi Jesus. O homem hoje, não, estamos fazendo uma operação aqui, liga o aparelho lá nos Estados Unidos, lá na Suíça, na Alemanha, e os médicos aqui operam os instrumentos. Os médicos operam aqui do jeito que opera a nave e os astronautas lá em Marte. Os equipamentos na Lua é operado a controle remoto. Mas Jesus não precisou usar a NASA, não precisou usar tecnologia, não precisou usar controle remoto. Ele operou à distância na fé. Ele apenas disse: volte para casa que seu filho está curado. Ele sabe onde todos nós moramos. Ele sabia onde é que ele não perguntou: onde é o endereço seu? Diga que eu vou lá fazer uma visita lá ao seu filho. Não, vá para casa. Ele já sabia que eles conhecem todos nós. Pai, Filho e Espírito Santo sabe. Não adianta você se esconder onde você for. Ele conhece todos nós. E o quarto milagre, Jesus estava ali na praia, uma multidão querendo também ser curado, querendo vir aquele filho do carpinteiro, aquele filho daquela senhora. E aí Jesus, começaram a apertar ele nas águas. Ele pediu, tinha acabado de chegar de uma pescaria, Pedro, André, João, eles estavam lavando as redes. A Bíblia conta que os pescadores estavam lavando as redes. Os primeiros discípulos de Jesus estavam lavando as redes. Isso já de manhã, por volta de umas 7 horas da manhã, muita gente, eles cansados, pescaram, foram à pescaria a noite inteira, não pegaram um cará, não ficou na rede deles um peixe. E eles estavam ali tristes, lavando as redes, e de repente chegou aquele moço que eles não conheciam. Jesus chegou perto do barco de Pedro e disse, subiu no barco e disse: moço, afaste esse barco um pouquinho aqui para dentro da água, porque aí o povo, eu vou falar para eles, mas eles não estão deixando eu falar, tudo em cima de mim aqui. Jesus deve ter falado assim:
afasta o barco um pouquinho aqui, da beira do rio, aqui da beira do mar, afasta um pouquinho. E eles afastaram, não sei quantos metros, mas eles afastaram. E aquela multidão, ninguém sabe a quantidade, diz que era uma multidão. Mas Jesus não tinha microfone, não tinha caixa de som. Mas era a palavra de Deus. Se ele fizesse oi, baixinho, chegava aos nossos ouvidos, porque ele levava a todos a palavra sem precisar de radiofonia, caixa de som, como nós temos aqui hoje. E daí ele pediu para afastar o barco, subiu no barco e começou a falar para eles. Você sabe que a água tem uma propagação de som fantástica. Muita gente não sabe, mas se você for fazer um trabalho próximo ao rio, as águas, você não tem eco de forma nenhuma. Você não tem eco, não tem. É tanto que se você pegar, eu estou dizendo que eu já fiz show no passado. Se você pegar 2 caixas d'água de 1000 litros e colocar dentro de um ginásio de esportes, o eco das pessoas falando, jogador gritando ali no ginásio de esportes, passa a bola, joga a bola, isso desaparece. Quando você bota água, o eco todo vai para a caixa de som. Fica desse jeito que eu estou falando aqui, ó, sem eco nenhum. Jogador vai gritar, mas o bonito para quem joga, está numa quadra de esporte, é o eco, a gritaria. E a água tira esse eco. Então Jesus, quando falou para aquela multidão, e ele usava muito à beira dos rios, porque o vento levava e não tinha distorção do som da voz dele. Por isso que ele foi pregar, e ele pregava dentro das canoas. E aí ele pediu para afastar e começou a falar de Deus, começou a falar da salvação, começou a falar das belezas do céu, do que o Pai tinha mandado ele vir para a terra. Quando ele terminou a pregação, que ele abençoou, mandou o povo embora, não, vocês podem ir, e a gente vai voltar a se encontrar. E orou ali por todos, acho que muita gente ali pode ter sido curada. Daí, para agradecer a colhedora manifestação de Pedro, dos pescadores, de Pedro que cedeu a canoa para ele falar, porque assim ele disse: não, eu tenho que fazer um favor aqui, eu tenho que mostrar o meu poder para esses pescadores. E ele mandou encostar a canoa de novo na beira do rio, e chegou para Pedro e disse: volta para o mar e lança a tua rede, que tu vai pescar, vai conseguir. Aí Pedro disse: ó, a gente pescou a noite inteira, não conseguimos pegar nada, e agora durante o dia o peixe está espalhado, como diz o Sérgio, o peixe está espalhado, quer dizer, o peixe está espalhado, está solto por aí afora. Raramente se vê um cardume de peixe. Não tem peixe essa hora mais, só de noite. Por isso que o pescador vai à noite, que ele pega o peixe dormindo, ele pega as águas tranquilas, sem ter movimentação. Por isso que a pescaria à noite ela é calma, tranquila, para você pegar o peixe, que durante o dia não pega. O peixe se esconde com barulho, com o sol, com a luz, e peixe não gosta de muita luz. Daí Jesus disse: não, volte lá, quando vocês chegarem lá na frente eu digo onde é que vocês vão jogar a rede. Olha, moço, de pescaria a gente entende, deve ter pensado assim, nós entendemos de pescaria. Esse rapaz aí, né, todo com essa roupa toda branquinha, toda bonitinha, lavadinha, como é que ele quer ensinar a gente a pescar? Mas eu quero dizer a você que você pode não ter sabedoria do que Deus, do que Jesus quer fazer por você. Você pode não entender o que é a resposta dele para a sua vida, para as nossas vidas. Você pode até não entender o seu propósito. Jesus pede para entrar no barco. Jesus pede para entrar na sua vida. Jesus pede para entrar na sua casa. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz. Gente, a gente tem
as igrejas estão abertas, a voz de Cristo, ela ecoa. A voz de Jesus é a voz de Deus, não é a voz do povo, não. É errado dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Como? A voz do povo que amaldiçoa, que manda matar, que quer exterminar, que quer roubar, isso não é voz de Deus. Deus não fala a linguagem do povão, não, da maldade da humanidade, não. O que ecoa aí é a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus: eis que estou à porta, se ouvires a minha voz e deixar entrar no coração, não entrar só no seu quarto, na sua vida, não. A vida nossa, nós somos o barco, nós somos um barco. Muitas vezes nós estamos à deriva, estamos no meio do mar, perdidos, sem saber para onde vai, não sabe se é para a direita, se é para a esquerda, se é para o norte, se é para o sul. E aí vem as tempestades e empurra o nosso barco, nos empurra para ondas profundas, perigosas. Mas é quando ele chega e entra em nosso barco, quando ele nos busca e quer se aproximar de nós. E aí esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que pediu para entrar primeiro ali no barco de Pedro, e que está mandando ele, Cristo fala em mim, eu não falo, Cristo fala em mim, eu não tenho sabedoria de pregação. Ele, aqui a palavra é dele. Ele diz: tem alguém que está à deriva, tem alguém que está me ouvindo agora aqui pelo Instagram, pelo YouTube, está, como alguém diz, está no mato sem cachorro, para o cachorro farejar uma saída. Mas alguém que está no mar sem uma bússola para direcionar. E eu quero dizer que ele está querendo entrar no seu barco e vai lhe dar a região, o norte, porque ele é o farol da vida. Você sabia que em Coruripe, há cerca de 30 anos, eu fui filmar o farol lá em Coruripe? Tem o farol da Barra, tem o farol lá no Jacintinho, em Maceió, que quando liga o farol ali depois você sobe a ladeira do Jacintinho do lado esquerdo, quem vem de baixo para cima em Maceió, tem o farol para guiar quem? O farol guia quem? Os navios. E aquele farol vai ao alto mar, vai muito longe, a perder de vista. E ele é escolhido os pontos mais altos para direcionar. Mas Jesus é o farol, ele é que nos direciona ao porto seguro, à margem correta, para que a gente fique em terra firme. Está na tempestade, está ruim, está com dificuldade, não está dando certo, pede a Jesus Cristo para acender o farol, porque ele é a luz. Ele é a luz, ele não é um farol queimado. Os faróis não podem queimar lâmpadas. Se o farol queimar em qualquer lugar da costa brasileira, navios se perdem. Mesmo com a tecnologia, com o GPS dos navios, hoje tudo bem, é diferente, tem computadores, mas no passado eles seguiam ou através de bússola ou através dos farol que tinham espalhados em todos os lugares do mundo. À beira do mar sempre tinha uma região com um farol, para mostrar que ali era uma cidade, que ali era um porto, e que alguém pudesse de longe, visse uma luzinha, disse: olha, ali tem um porto, ali tem um farol, ia naquela direção. E pode seguir o farol que é Jesus, que você não vai haver erro. Você vai ao encontro da salvação. Muitas vezes a pessoa está perdida lá no mar da vida, e quando acende o farol, que diz: ó Jesus, eu estou aqui, me arrependo, errei, mas eu não quero, eu sei que agora, nessa hora que eu venho te buscar. Mas ele é irmão. Irmão, quando a gente às vezes está na situação muito difícil, que a gente chega perto do irmão, a gente fica intrigado do irmão, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas no dia que chega perto do irmão, a gente tem
um recebimento diferente. E Jesus é nosso co-irmão, filho de Deus, e estava lá na nossa criação. Então não é porque você está chegando a Ele no momento que é mais difícil, e que geralmente é assim. Você pensa que as pessoas que quando estão na vida fácil, na boa, procura Jesus Cristo, procura Deus? Procura não. Procura quando está no ai Deus, ai meu Deus, e agora? Outros procuram outro caminho que aí está perdido, aí não tem só quando procura, ai nossa, aí não vai resolver. Aí o nosso é nosso Senhor, né? Nosso Pai eterno, com toda não seria masculinidade, é porque é nosso mesmo. Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo. Não tem nossa no meio deles, é nosso. E quando ele quer entrar, e volta aquela conversa, tem gente que está o barco à deriva, está precisando ter esse encontro hoje ainda, antes de terminar essa mensagem, vai estender o braço e vai dizer: entra Jesus na minha casa, na minha morada, entra no meu barco. O meu barco está afundando, eu já tentei remendar ele, e eu boto cola para lá, boto cola para cá, tento bater um jeito aqui, mas quando eu vou para as águas profundas, quando eu vou para o trabalho, eu me afundo, eu não tive mais jeito de botar o meu barco na rua. Tem gente assim que já perdeu a vontade de procurar emprego, bate na porta. Eu vi uma pesquisa do IBGE, 8 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego, porque não, tá pandemia, tá fechado, não tem vaga, não tá vendendo, faliu, tá difícil. E outros dizem assim: não vou mais lá, vou ficar na dependência do auxílio do governo. Não, auxílio já está dizendo, entendeu? Auxílio é diferente de bênção. Auxílio é diferente de bênção. Então, para que você possa entender, botou o barco na rua, foi procurar um emprego, voltou para casa em vão. Seu barco está furado. Seu barco está precisando ter um conserto. Você não vai chamar Jesus para um barco furado? Vai? Para ele entrar? Vai, você pode chamar. Seu barco pode estar vazando por todos os lados. A casa pode estar tendo pigueira por todos os lados. Tudo está dando errado dentro de casa. Jesus chega para consertar. Ele conserta os seus pés, onde você vai andar, e Ele conserta também aonde você vai descansar, através do seu poder, porque Ele coloca você dentro do esconderijo do Pai, que não tem goteira. Ele coloca você não no lamaçal, mas numa rocha firme. E quando volta ao quarto milagre, Jesus termina o sermão dele e diz aos pescadores: vocês, Pedro, ele não sabia o nome ainda deles, sabia, mas não tinha amizade com eles assim. Aí vão pescar de novo, vão jogar rede. Não pode, a gente já pescou a noite inteira, já lavamos a rede. Vão pescar, siga aí, vão para o alto mar. Daqui da terra eu vou apontar aonde vocês vão jogar a rede. E aí Pedro disse: nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Nós fomos para a pescaria, mas não pescamos nada. Mas ele já tinha ouvido aquele sermão bonito de salvação para aqueles que estavam na areia da praia. E aí a palavra de Jesus entrou no coração. Como ele diz: quem tem ouvido, ouça o que vem da boca do Senhor. E ele falava da boca do Pai, de Deus. E aí ele tocou no coração e disse: não, mas com a tua palavra, mestre, nós vamos jogar a rede. Nós vamos porque vós está mandando. Quando Jesus mandar, vá. Quando você tiver a confiança, a fé, siga. E aí eles pegaram o barco e saíram, acredito que uns 2 ou 3 pescadores. Aí Jesus disse: aí, apontou para lá: pode jogar a rede aí, desse lado direito, jogue a rede. Ele deve ter olhado lá, assim, a água
tudo calmo, não viu movimento de peixe nenhum. Bom, ele mandou, quando ele jogou a rede e foi puxar, cadê força? Cadê força? Peixe demais. A Bíblia diz, está em Marcos, Lucas, Mateus, que a pescaria milagrosa, eles puxavam a rede e só faltava arrebentar a rede. Gente, arrebentar a rede, uma rede de nylon, resistente, bem feita, precisa estar carregada de peixes. E aí ele puxava, e aí jogava lá e a canoa já estava cheia de peixe, porque assim, o Jesus que nós seguimos é o Jesus de ontem, de hoje, de sempre, de amanhã, que ele vai sim colocar peixes vivos, peixes graúdos, peixes grandes na sua vida em forma de bênção. Está solteiro? Meu irmão, preocupe não, vai vir uma sereia bem bonita, não daquelas pintadas, mas uma bênção para a sua vida. Vai para a pescaria, vai para a igreja, vai buscar na igreja. Minha irmã está precisando aí de um varão, vai também, pega teu caniço, vai com a vara, vai laçar o irmão. Ele está dizendo que está vindo hoje, não sei para quê, mas ele que está falando. Cristo fala em mim que vai colocar hoje com o seu anzol ali na gola de um varão, e vai, eu digo hoje, mas pode ser amanhã, mas é logo vai chegar esse varão que tu busca. Não se preocupe. A pescaria está ruim, não está aparecendo peixe, está muito devagar, não está? Na igreja aí, na rua, no trabalho, mas vai aparecer. É daquele peixe, que você vai ter tanto cuidado com ele, e você também vai ter tanto cuidado com ela, tá me entendendo? E aí eles começaram a botar o peixe dentro da canoa e viram que não aguentava mais e começaram a pedir socorro aos outros pescadores. Já tinha pescador indo embora, já tinha amarrado a canoa, já estava com a rede nas costas para levar para casa, quando viram a voz de Pedro: gente, socorro, tem peixe demais aqui, não estou suportando guardar os peixes que tem aqui, venham me ajudar. E começaram a vir pescadores, os outros das canoas lá, correndo em direção aonde estava ali aquele local, jogava a rede, e todos os pescadores ali saíram naquele dia com as suas canoas, com as suas jangadas lotadas de peixes. Que Jesus, quando chega, ele disse: eu vim para trazer vida, vida e abundância, eu vim para trazer salvação. E quando eles chegaram com aqueles peixes, e eles chegaram já com um coração de muita fé. Primeiro ele recebeu a fé, quando ele ouviu a Jesus, e que botou a fé no coração, que Jesus disse assim: vai pescar. Ele disse: eu vou porque tu está mandando. Eu estou dizendo aqui, vai procurar Jesus hoje, procura Jesus hoje. E não diga que é porque eu, Fernando Valões, evangelista Fernando Valões, está mandando, não. Diga: eu vou, hoje eu vou ter um encontro com Jesus, porque Ele está dizendo que eu vá a esse encontro, e que o meu barco, meu barquinho vai voltar para casa, carregado da feira, do trabalho. As crianças vão estarem felizes, eu tenho certeza disso. E quando eles chegaram à margem do rio, esse é o quarto milagre de Jesus. Jesus disse: eita, meu Deus. Chegou assim e disse: pronto. E aí, foi bom o movimento? Foi ótimo. Agora eu tenho um trabalho melhor para vocês. E vocês querem? Eu preciso de vocês para que vocês sejam pescadores de homens, disse Jesus para Pedro. Eu tenho outra missão para vocês. Vocês vão agora ser pescadores de homens. Nós vamos procurar aqueles que estão perdidos, vamos lançar a rede com a palavra e vamos salvar aqueles necessitados. E aí eles largaram as redes, no bom sentido, deixaram para trás a vida de pescadores para se tornar evangelista. Um pescador analfabeto,
O André, outro pescador sem cultura, e que se tornaram doutores da igreja, que se tornaram escritores do mais alto renome. Os livros escritos por Pedro, por Marcos, por André, por aqueles homens humildes que não tinham cultura nenhuma, até hoje são os mais vendidos do mundo. Há 2000 anos, depois que começou a se produzir livros, ainda continua sendo a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, o livro escrito por Pedro, por Paulo, Timóteo, Marcos, Mateus, Lucas, são os mais vendidos do mundo. Quem diria que lá no meio daqueles pescadores, na beira de rios, homens que foram criados somente dentro das jangadas, produzindo peixe e vendendo bem. Eles não eram pescadores quebrados, não. Eles não eram pescadores pobres de Maré Delci, não. Eles vendiam muito. Eles tinham empresa, sociedade, entre irmãos, entre amigos. João, André, Pedro, eles tinham essa sociedade naquela pescaria ali, e eles vendiam muito. Mas o importante não é o que você vende, não é o que você produz, o importante é o que você pode fazer para a obra do Senhor. E aí eles, escute o que eu estou passando aqui. Eu falei no quarto milagre, eu estou falando no quarto milagre. Esse quarto milagre vai dar um problema lá na frente. A conversão, essa pescaria, vai dar um problema lá na frente para uns dos apóstolos. Muita gente não atenou para isso, e eles seguiram, começaram a seguir a Jesus. Jesus começou a chamar até formar os 12 discípulos. Saiu, já estava com os amigos para levar a palavra do Pai, de Deus. Jesus foi para a sinagoga. Jesus foi para a sinagoga, ali mesmo, em Caná da Galileia. Estava ele, já tinha passado aquela pescaria, Pedro, os apóstolos já estavam ali com ele. Quando Jesus vai passando na frente da igreja, e um homem seguiu ele. Sei quem tu és. E Jesus andando. Tu pensa que eu não sei quem tu é? Tu pensa que eu não sei o que você veio fazer aqui? Você pensa que eu sei quem tu é, eu sei o que é que tu veio fazer aqui. O que é que tu queres fazer aqui? Quantas vezes na nossa caminhada, no nosso propósito, no nosso trabalho, alguém chega para desanimar, para dizer não tem jeito, isso que tu quer fazer não tem jeito, tá pensando que tu é o quê? Tá pensando que o povo daqui é besta? Tem algumas pessoas agora, Cristo fala que em negócios, que pessoas dizem isso. Ó, tá pensando que eu não sei o que é que tu veio fazer aqui? Não dá não, isso que tu tá querendo inventar aqui, o que tu tá querendo inventar aqui não vai dar certo não. Ainda diz assim, não é de Deus, para você ter medo. Quando tem gente que diz isso, agora isso é no negócio, é no casamento, você orou, pediu, chegou uma bênção, aí chega alguém e vai dizer, tu tem cuidado com quem tu tá ali querendo, aquela mulher, não é de Deus. Ó, tu tem cuidado, aquele homem lá, aquele varão, não é de Deus. Repreenda. Escute, Jesus andando, e aquele homem lá. Eu sei quem tu é, eu sei que tu quer, eu sei que tu está querendo fazer aqui. Foi quando Jesus parou, olhou para ele. Quando olhou, estava o cara lá com os olhos arregalados, virado para cima. O espírito do Satanás, sabe esses espíritos imundos que entram nas pessoas por aí afora? Que o cabra vira o olho, fica só a nata branca do olho. A Bíblia diz que o cara ficou com a cara de demônio, e era o demônio.
E Jesus se virou e disse assim para ele: vai-te embora, sai do homem, deixa ele em paz. Vai embora e deixa ele em paz, disse Jesus naquele momento. E o demônio saiu em disparada, e aquele homem voltou ao normal, transformado. E aí aquela multidão que estava ali perto, quando viu aquele milagre do demônio saindo, disse: quem é ele que transforma água em vinho, que cura deficiente? E até os espíritos imundos respeitam ele. Isso é que foi pesado, porque eles sabiam que ali dentro de Jerusalém, dentro de Israel, havia muito, na Caná da Galileia, muita gente com espíritos ruins. E aí disse: quem é ele? Quem é esse? Começaram a murmurar que até os espíritos imundos respeitam ele. E ele determina que vai embora e vai embora. E Jesus seguiu. Você se lembra que Pedro tinha se convertido, largou a pescaria e foi fazer o trabalho de pescar homens, salvar vidas, como Jesus chamou. Como eu estou fazendo aqui, tentando colocar a palavra de Deus no coração das pessoas, para que eles entendam que só tem esse caminho, não tem outro. Não tem outro caminho para seguir, só o de Jesus. Não adianta estar perto de outro ídolo, de ninguém na terra, ninguém, figuras humanas nenhuma, só Jesus. Isso criou um problema em casa, com a família, com a mulher de Pedro, com a sogra de Pedro. Criou um problema familiar, porque de repente aqueles que estavam ali vendo Pedro trazendo grandes pescarias, ganhando dinheiro, agora Pedro chegou em casa e disse para a família que não era mais pescador, era pescador de almas. Tinha se convertido a Jesus Cristo e ia agora andar com ele. E aí deva ter entrado no meio daquela família dele. Entrou no meio daquela família quem? Aqueles dentro da nossa família que são contra os nossos projetos, que chega e diz: tu está com vontade de fazer esse projeto? Quando você apresenta um projeto, tu tem certeza que vai dar certo? Vai, então vai em frente, segue o caminho. Mas tem outros, deva logo a mulher ter ficado com raiva, chateada, isso é conversa. Tu não conhece nem o homem e de repente já estás andando com esse homem sem conhecer. Quem não conhece é quem está à distância. Pedro conhecia. Pedro disse: eu conheço ele, eu vi as palavras dele, eu vi quando ele botou as jangadas, as canoas tudo cheia de peixes. A mulher: bonito, agora nós vamos viver de quê? Qual é a renda que a gente vai ter dentro de casa com esse trabalho que tu vai fazer agora para esse Jesus? Isso acontece muito quando alguém está pensando em seguir a Jesus, fazer a obra, ser amanhã um missionário, ser um pastor, ser uma cantora, um cantor. Vem logo: tu vai viver de quê? Tu vai largar teu emprego, tu vai fazer isso. E agora? Como vai ser a sua vida? Essa é uma indagação que parte logo de dentro de casa. Jesus teve isso no meio da família. Só Maria, mesmo de longe, que dava o apoio. O pai morreu logo, José morreu logo no meio da estrada, no meio da viagem. Ninguém sabe se morreu quando Jesus tinha 20 anos, mas morreu cedo, ninguém viu mais falar de José. Mas quando ele ficou rapazinho, José morreu porque já era um homem de idade. Acredita-se que José tinha uns 50 anos de diferença de idade entre Maria e ele. Era, porque ele já tinha filhos de um outro casamento. Ele era viúvo. A pessoa precisa conhecer a história de José. Bom, mas vamos lá. Aí a mulher deve ter ido na casa da mãe, da sogra,
ou a sogra morava com eles, e deve ter dito: mãe, nós vamos agora para o buraco. Pedro se encontrou com Jesus, e Jesus prometeu que melhor do que a pescaria, que ele fosse pescar almas, homens, para levar para o céu. A véia descrente, porque tem muitas veinhas descrentes, entendeu? Que se pega no pé de um ídolo e só acredita naquele ídolo porque está vendo. Porque se não tivesse vendo, não tivesse entrado na casa dele ou na casa dela, o ídolo nunca ia acreditar. Mas toda hora está vendo, em cima de um biscoito, em cima de uma geladeira, em cima de um banco, de uma cadeira, no meio da sala, está vendo aquele ídolo, aí termina se apegando àquilo que não tem valor nenhum. E ela deve ter adoecido a sogra de Pedro. Por que eu estou falando isso? Porque foi o terceiro milagre. O que era que Jesus tinha que fazer na casa de Pedro? Alguém pode me informar? O que é que Jesus foi fazer na casa de Pedro, que já que a gente não vê Jesus na casa de André, de Marcos, de João? Ele só saía do trabalho dele para a casa dele, ou para a igreja, ou para o monte, orar a noite inteira. Mas andar na casa dos discípulos ele não tinha tempo, não é porque ele não quisesse, porque não tinha tempo. Mas Jesus foi para a casa de Pedro, e ele foi para dar um exemplo aos outros discípulos. Ele foi dar um exemplo aos outros discípulos. E quando Jesus chegou na casa da sogra, ele sabia que estava o reboliço feito. Eu não falo, Cristo fala em mim, é revelação de Deus. Estava havendo um reboliço no meio da família, mas não estava havendo um reboliço só na família de Pedro, de outros discípulos que eram casados também, de outros discípulos que também eram casados. E aí a sogra adoeceu. A sogra de Pedro adoeceu. Pedro não chamou Jesus para ir para a casa dele curar a sogra. Não chamou. Jesus foi porque havia um motivo de ir na casa de Pedro. Ele precisava mostrar o exemplo para aquela família, que o mais importante era fazer a obra, que era seguir a Cristo. Jesus Cristo teve os irmãos todos contra ele, e as irmãs chamavam ele de louco, de doido, ainda brincavam. Chegou na época da Páscoa, a festa de Jerusalém, dos pães asmos, os irmãos e irmãs disseram: vai tu não é filho de Deus? Tu aparece lá, o povo vai te saudar. Tu não vai não, vai, hoje é o dia de tu ir, de você ir. De tu ir é complicado, de você ir. Aí ele disse: não, vou na frente. Não vou não. Mas ele ia, mas ele disse: não vou não. Quando alguém não quer andar com Jesus, não pense que Jesus vai ficar andando atrás de você, não. Quando alguém não quer Jesus, não aceita, não quer conversa, não quer andar, Jesus não vai. Os irmãos dele não queriam que ele fosse. Queria que ele fosse, vá na frente, mas não queria ir com ele. Chegaram: irmão, você vai para Jerusalém, você vai descer lá, vai para a festa, para a gente ir juntos. Não. Então ficaram zombando de Jesus, não acreditava nos seus milagres, não acreditava que aquele era um irmão especial, era um irmão que tinha muito a oferecer àquela família. Mas somente um dos irmãos seguiu a Jesus, chamado Tiago. Só, qual irmão que era filho de Maria com José? Só Tiago, está aqui na Bíblia. Sempre tem um irmão que conversa mais, que chega, né? Enquanto muitos às vezes têm inveja e rejeitam. Mas aqueles irmãos não queriam andar com Jesus, e Jesus não foi atrás deles, não. Jesus só vai atrás daqueles que o buscam, que querem em verdade, em palavra, em conhecimento,
busco em verdade e espírito. Me quer? Estou presente. Não me quer? Estou passando. Quando ele ensinou aos discípulos, vão pregar por todas as regiões, e quando vocês entrarem em uma cidade e não encontrar apoio, bata a sandália, bata o pó da sandália e volte, não entre. Jesus Cristo disse isso. Eu tenho irmãos que já apanharam sem necessidade, insistindo, ofendendo as pessoas. Deus deu livre-arbítrio. Eu estou aqui falando, não por obrigação de que alguém siga a Jesus, que está me ouvindo e aceita Jesus como seu Salvador. Não quer? Continuarei amanhã e amanhã e amanhã e amanhã, sempre levando a palavra, porque ele diz que quando chegares a uma cidade, a um lugarejo, e não encontrarem abertura para falar o meu nome, para falar de salvação, para falar de Deus, e você dê a paz do Senhor, e não houver resposta, a chinelinha, tire o pó que está nos seus pés. Naquele tempo não tinha sapato, era alpercatas. Bata a alpercata e volte para trás. Volte para trás. Aí aqueles irmãos de Jesus não quiseram seguir ele. Ele convida, ele dá a palavra. Você quer? Eu sou o amor, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a misericórdia, eu sou a salvação. Ah, não quero. Hoje não, outro dia eu vejo isso. Agora não tenho tempo não. Muito bem, vai em frente. Ele é assim, e assim nós devemos ser também. Mas havia naquela família um atrito. A Bíblia não diz o mal, porque a sogra de Pedro adoeceu, mas sabe apenas que quando Jesus entrou naquela casa, ele viu quem doente estirado na entrada, lá numa cama, na sala, a sogra de Pedro. E o que foi que ele fez? Que foi que ele fez? Eita, meu Deus. Jesus pegou na mão da sogra de Pedro. Pegou na mão da sogra de Pedro e mandou ela se levantar. E a Bíblia diz que ela estava com febre. Febre. Quando é que uma pessoa tem febre? Muitas vezes no sofrimento, numa dor, numa raiva, qualquer distúrbio assim. E quando Jesus entrou naquela casa, que pegou na mão da sogra de Pedro, sentou ela, passou a mão na cabecinha dela e seguiu. Oh, glória a Jesus. Naquele momento, aquela sogra, que podia junto com a filha estarem irritadas porque Pedro tinha se convertido, ela viu que disse: porque mais tempo não tivesse ele aqui para antes ter aparecido esse homem para converter Pedro e entrar na nossa família. E a luz entrou naquela casa, e foi só alegria, porque alguém deve ter dito: fulana, com a mulher de Pedro, mamãe tá boa, tá aqui sorridente, ficou boa. De repente Jesus tocou nela, ela ficou boa, e a paz voltou a reinar. Jesus não quer conflito. Quando muitas vezes um filho, uma filha decide ir para o caminho para fazer a obra, que quer encontrar a obra do Senhor, quer fazer a obra que alguém põe as mãos, põe os pés, quer intervir, quer atrapalhar, ele não quer isso. Ele não quer essas divergências, não. Ele quer amor, paz, união entre as famílias. Ele vai tentar. Muitas vezes há resistência. Muitas vezes há resistência. Eu já vi aqui em Santana irmão dar surra, de chibata em irmão, porque ele se tornou evangélico.
Mãe amaldiçoar o filho porque ele se tornou evangélico. Antes meu filho fosse qualquer coisa perdida do mundo, um ladrão, pistoleiro, um vagabundo, do que ser um evangélico. Já, mãe, entendeu? Deixar aqui de seguir o nosso caminho aqui para ir para outra igreja. A chamada de Deus, minha irmã, se você é assim, eu não sei. Cristo fala em mim, palavra dele, salvação. Se você é assim, se você busca dessa forma, desse jeitinho, esse caminho de meu filho, bom que ele tivesse a me seguir e não está fazendo isso, aquilo que ele está fazendo. Tem muitos pais, tem muitas mães evangélicas também sofrendo porque o filho está numa situação difícil. Tem uns que não querem, e tem outros que são evangélicos, querem o filho, a filha, e ele não aceita, não recebe a palavra. Eu vou dizer aqui, mamãe, papai, continue plantando a esperança no seu coração, continue investindo em oração. Não adianta empurrar a palavra de Deus de goela abaixo, que nem todos comem, nem todos é um Ezequiel, nem todos é um João que comeu o livrinho, nem todos é um Daniel para comer a Bíblia, não. Então não adianta tentar, calma, faça a sua parte, continue orando, continue buscando a salvação, continue fazendo o que uma mãe sempre faz, um pai sempre faz, um irmão sempre faz. Ele pode amanhã ou depois ter uma novidade e acontecer, entendeu? Esse milagre da vida para muitos é alguém que está perdido. Lembre-se do filho pródigo. Lembre-se dessa parábola de Jesus Cristo, né? Lembre-se do arrependimento. Uma hora aquele filho sofre, diz: meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão é maravilhosos, e eu continuo desatento, não querendo de forma nenhuma ouvi-la e seguir o que ela tem me colocado. E aí vem uma hora do arrependimento. Se isso não acontecer, você fez a sua parte. Você sabe como morreu a mãe de Judas Iscariotes? Judas Iscariotes, aquele que vendeu a Jesus pelas 30 moedas de ouro. Você sabe o que aquela mãe não passou? Se viva estava, o sofrimento que ela teve que enfrentar, a felicidade que ela tinha em saber que o filho estava andando com Jesus Cristo, estava no caminho, e de um momento para outro deixou de ser santo para ser o diabo. E depois ela toma conhecimento que ele teve uma morte horrível. Como não sofreu aquela mulher? Quando pensar na morte de Judas Iscariotes, entendeu? Que foi realmente um covarde, entendeu? E isso é um exemplo para que muitas vezes a gente confie em todo mundo. E aconteceu aquilo com Jesus, foi traído. E esse exemplo aconteceu muito aqui no Brasil mesmo. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi entregue pelos melhores amigos que foram lá do Rio de Janeiro falar dele, dizer que ele estava lutando contra a coroa, e ele morreu inocente por palavras de amigos covardes. Então a traição
ela sempre existiu, sempre existirá, e tem a traição de morte. Essa é que é a perigosa. E daí, lembre-se da mãe, dos pais de Judas, que não tiveram nada a ver com a decisão dele andar assim. Eu estou falando isso para que uma mãe e um pai saibam que alguém que andou com Jesus lado a lado, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o seu amor, um dia o traiu e levou ele à morte. Alguém que vê uma mãe chorar nos pés do Senhor, alguém que vê uma mãe derramar prantos, pedindo para que ele encontre o caminho do Senhor, e o filho não aceita, ou a filha não aceita de forma nenhuma. Irmão, não se preocupe, só Deus sabe todas as coisas e tem a resposta. Não questione se você é mulher de Deus, se você é mulher de ciclo de oração, se você é cantora de banda, se você louva a Deus e de repente o seu esposo não quer nada com o Evangelho de Cristo. Ser evangélico é seguir, aceitar o evangélico, é de evangelho, é você aceitar as palavras de Jesus. Eu sou evangélico não pela palavra evangélico, porque eu aceitei o que Jesus falou, eu aceitei os evangelhos de São João, os evangelhos de Mateus, Marcos. O que está aqui são os evangelhos, e que quem crê nos evangelhos é evangélico. Qualquer irmão cristão, católico, e que gosta de ler o livro de São João, as cartas de Paulo, ele é evangélico. Por ele gostar, ser fã, de dizer assim: eu sou católico e gosto de ler o Novo Testamento, eu gosto de ler os evangelhos de Jesus Cristo. Ele é evangélico. Ele pratica. Então aos cristãos, aos nossos irmãos católicos evangélicos, entendeu? Existe o protestante, que foi lá atrás, há 500 anos, né? Há 500 anos, quando houve um movimento para protestar contra as atitudes de um líder religioso. E Lutero pregou as 90 teses de coisas que não estavam na Bíblia, para mostrar aquela liderança a qual ele defendia que ele estava errado. Você compreendeu? Você entendeu agora? Então quero hoje aqui, dentro da palavra de Deus, dentro desse momento tão especial, dizer aqui no final das nossas palavras, que o quarto milagre foi aquela pescaria milagrosa, e que além dos peixes que vieram para servir de alimento, ainda vieram com eles homens de fé, e que muito fizeram e estão fazendo ainda hoje com as suas palavras deixadas na Bíblia, palavras de salvação. Oh, que pescaria, meu Pai! Quantas pessoas são salvas na igreja, aceitam Jesus Cristo como seu único Salvador e que tem dons. Você pode aceitar hoje a Jesus e ser um cantor, uma cantora. Todos nós temos um dom guardado para servir na obra, e a obra de Cristo está aí. Bilhões de pessoas estão precisando de pessoas para ajudarem a deixar um mundo com mais amor. E aquela pescaria teve conversão. Aquela pescaria fez com que houvesse qualquer desentendimento na família, e Jesus foi lá para aquela casa e trouxe sabedoria, trouxe amor, trouxe saúde, trouxe vida, e mostrou quem ele é. Quando ele chega, que as pessoas o recebem, vê como essa luz é tão especial. Depois, o quinto milagre foi exatamente
A gente está cercado de pessoas, inclusive demoníacas ainda hoje. Aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, que não querem essa oportunidade de estar ao lado do Filho de Deus, está perdendo hoje, neste momento, a oportunidade. A verdade vos libertará. Libertará do vício, do cigarro, da bebida, de problemas e problemas. A liberdade, a cegueira espiritual, que está vendo só um pedaço de pau na sua frente. Então a liberdade, conhecereis a liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. Eita, quando a gente lê João 8:36, como é bonito aceitar a Jesus e andar com Ele. Não é bonito? Né? Então eu quero, nesse dia de hoje, dizer àqueles que amanhã tem culto ali na Adebras, na rua Santa Sofia 612. Vamos estar lá, vamos receber a bênção. Pastor Marcelo Caetano está com uma palavra especial. Tem cura, tem sabedoria, tem libertação, tem muita. Olha, eu vou dizer a vocês, aonde tem adoração a ídolos, aonde as pessoas não seguem somente a Jesus, o demônio está presente. O demônio fica na frente para atrapalhar você enxergar a Jesus. Você se vira do lado. Eu queria ver Jesus. Será que é aquilo mesmo que eles estão dizendo? É assim? Aí o diabo de um lado, não é onde tu está aí, tá bom. Olha a tradição, olha a tradição. Mantenha-se na tradição, não saia daí de onde você está. Você é tradição. Olha, teu pai andou, tua mãe andou, teu avô andou, tu taravô andou. Porque tu quer agora, hein? Seguir. Fica onde tu está. Essa é a palavra que chega de muitas pessoas. Está com vontade? Só isso, você está com vontade. Siga em frente. Dê assim um pinote assim, dê um drible daquele de Garrincha. Vá para a esquerda, vá para a direita e passe. Fica aí. Ainda diga assim: fica aí, Satanás, porque eu vou agora àquele que expulsa e que salva e liberta. Está entendendo como é bom? Então hoje, nessa live, que amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser, eu tenho uma palavra muito especial. Eu sempre procuro melhorar, porque a gente, nesse mundo de pecado que a gente vive, a gente sempre está pecando. Eu disse algumas coisas aqui que vão ser ditas amanhã, mais melhoradas. E agora eu vou passar diferente. Essa palavra para depois, para a próxima live. Para a próxima live, se Deus quiser, se Jesus quiser, Ele está em mim, Cristo está em mim, Ele fala, é de que é errado a gente buscar o ouro e a prata, sem entender quem é o dono, que tem a chave das mãos da vitória. Tem pessoas focadas na mente, quer o ouro, quer a prata, quer o emprego, quer só prosperidade, mas não entendem que aquele que está com a chave nas mãos, no cofre das mãos, para dar aquilo que você quer, ele tem muito mais. Você sabe o que é mais do que o ouro, mais do que a prata, do que o jasmim, do que a esmeralda e tantas outras pedras preciosas? Eu quero contar amanhã o que ele tem. Atenção, se a gente for buscar a esmeralda, o ouro, se a gente for procurar isso agora, escute bem, é interessante que você possa nos acompanhar e seguir e ter esse direcionamento. Se você está pensando apenas em buscar isso, vai demorar a chegar nas suas mãos. Mas se você conhecer aquele que tem para te dar, aí e foi uma sabedoria, o que ele me falou hoje, e disse: fala para eles que eu vou transferir a minha chave. Eu não vou dar o que ele está pedindo, eu vou mandar eles abrirem o reino do céu e receber essa vitória. Mas isso fica para amanhã, porque a pescaria hoje foi maravilhosa.
A expulsão de demônios foi maravilhosa. A paz, o amor, a harmonia e a saúde que Jesus trouxe para a casa da sogra de Pedro, não foi? E aí a gente vai falar depois no 7º, 8º e 9º milagre de Jesus. Falamos 6 na ordem. Cada um tem um significado, teve um significado especial. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possa abençoar esse projeto, possa abençoar essa emissora, possa abençoar essa porta que foi aberta, essa porta que foi aberta que ninguém fecha, essa porta que foi aberta e muita coisa tem ainda para ser dita, falada, transmitida diretamente do trono de Deus. Porque quem tem ouvido, ouça o que sai da boca de Deus, o que tem Deus para falar para você. Fica na paz, saudade de vocês. Dá um like e que a gente possa se encontrar aí sempre. Compartilha essa mensagem. Obrigado a todos.